sexta-feira. Sexta-feira chuvosa, né? Mas é sexta-feira. E sexta-feira é dia de quê, pessoal? Interpretação de texto com a professora Vanessa Barros. E aí, já pegaram o material, estudaram o que eu mandei para vocês na plataforma? Tentaram fazer os exercícios? Então vamos trabalhar o texto? Então, a aula de hoje, eu selecionei um texto de um autor muito famoso, Luiz Fernando Veríssimo, mais conhecido como Veríssimo. Ele é muito conhecido por suas crônicas. Eu vou daqui a pouquinho explicar para vocês melhor o que é crônica, né? A diferença de crônica, romance, pra vocês entenderem um pouco. Mas vamos começar pela leitura do texto, né? Segurança, Luiz Fernando Veríssimo. O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as mais belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia, acima de tudo, segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e crachados. Mas os assaltos começaram assim mesmo. Os ladrões pulavam os muros. Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto, nos 4 lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. Agora, não só os visitantes eram obrigados a usar crachá, os proprietários e seus familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a guarda, nem as babás, nem os bebês. Mas os assaltos continuaram. Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o local um batalhão de guardas com ordens de atirar para matar. Mas os assaltos continuaram. Grades na janela de todas as casas era o jeito. Mesmo se os ladrões ultrapassassem os altos muros e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os cachorros, e a segunda cerca de arame farpado erguida dentro do perímetro, não conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. Mas os assaltos continuaram. Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 2 assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um proprietário, com um revólver apontado para sua nuca. Assaltaram a casa. Depois saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, passou a ser feito um rigoroso controle das saídas. Para sair, só com exame demorado do crachá e com autorização expressa do guarda, que não queria conversar nem aceitava suborno. Mas os assaltos continuaram. Foi reforçada a guarda. Construíram uma 3ª cerca. As famílias de mais posse, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode entrar no condomínio, ninguém, visitas, só num local pré-determinado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos. E ninguém pode sair. Agora a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro condômino agarrado às grades da sua casa, olhando melancolicamente para a rua. Mas surgiu outro problema. As tentativas de fuga e há motins constantes de condôminos que tentam de qualquer maneira atingir a liberdade. A guarda tem sido obrigada a agir com energia. Luiz Fernando Veríssimo, na revista Veja, 27 de março, espantem-se, 1985, um ano que vocês nem sonhavam em nascer. Vocês verem o quanto é antigo essa história de violência em grandes cidades no nosso país. Pois é, infelizmente.
Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui o que seria crônica, né? A gente fala de textos com vocês, de histórias, vocês estão acostumados, a própria escola passa para vocês, né, a leitura de livros, muito, né, de romances, com histórias longas, com personagens complexos, com os vilões, com os mocinhos, né? A gente tem as novelas, os livros, histórias muito consagradas assim, que a gente chama de best-seller. E o Luiz Fernando Veríssimo, nosso Veríssimo, ele trabalha muito as crônicas. O que seriam crônicas? Seriam textos curtos, que falam muito do nosso cotidiano, de situações do nosso cotidiano, né? E que sempre tem um apelo, assim, moral, tem uma mensagem para ser passada. Ele trabalha muito a questão da comédia, como vocês viram. É uma situação, assim, tão surreal que acontece nesse condomínio aqui, né? Tão fora do bom senso, vai chegando um absurdo, né? Perde-se o bom senso totalmente no final do texto. Que aí ele torna-se cômico, né? E aí ele consegue passar a mensagem do texto. O conto, por exemplo, também tem um pouco disso, né? Se é uma história curta, tem umas questões parecidas. Mas o conto, ele pode trabalhar com coisas, com fábulas, com coisas fora da realidade. E a crônica não. A crônica, ela tem essa característica de trabalhar mais o cotidiano. E a gente vê aqui nessa crônica que os personagens nem sequer têm nomes. São os guardas, os condôminos, os assaltantes. Porque a questão principal é o que esses condôminos foram fazendo, né, em relação a combater esses assaltos, né? A questão da segurança ficou acima de tudo e perdeu-se o bom senso, a questão da qualidade de vida dessas pessoas morando nesse condomínio. Você gostaria de morar neste condomínio? Eu acho que não, né? Eu não gostaria. Então, baseado nisso, né? Esse condomínio, na verdade, virou o quê? Quando ele fala que visitas só num determinado local, né, sendo revistados por guardas, né, eles teriam ali o tempo todo monitorando essas visitas, você não pode sair da sua casa, né, do seu condomínio, é uma penitenciária, é uma prisão, é isso que acontece com as pessoas que estão presas. Elas não podem sair quando elas recebem visita num dia marcado, no local marcado, com revistas, enfim, né. Então é isso, na verdade as pessoas, em nome da segurança, tornaram-se prisioneiros dentro de suas próprias casas, né. Então vamos para as questões. Questão número 1. No início do texto é apresentada uma grande preocupação que o condomínio tinha a proposta de defender. Qual seria? Letra A, uma área de lazer para a família. Letra B, vagas disponíveis para os veículos dos moradores e visitantes. Letra C, segurança contra assaltos. Letra D, ser um local silencioso. O próprio nome do texto é segurança. O que eles vendem, né, quando eles constroem um condomínio é justamente isso, que é um condomínio de alta segurança, né? É o lema desse condomínio, né? Então, a resposta seria letra C, segurança contra assaltos. Questão 2. Apesar de inúmeras ações de segurança, a administração do condomínio não conseguia resolver a segurança dos condôminos. Marca a opção de uma das passagens do texto que revela isso. Olha só, a questão já fala, apesar de inúmeras ações de segurança, ou seja, eles fizeram várias ações, eles tentaram várias coisas e não conseguiram êxito. Aí a gente vai ver a questão, vamos primeiro para as opções, né? Letra A, toda a área era cercada por um muro alto. Letra B, grades nas janelas de todas as casas. Letra C, foi reforçada a guarda. E letra D, mas os assaltos continuaram. A resposta é a letra D, conectivo mais. Lembra quando a gente trabalhou isso nas nossas aulas de gramática, né, da oração adversativa, né? Então esse conectivo mais aí traz essa oração adversativa, ele dá essa ideia de que alguma coisa estava tudo bem, mas algo inesperado aconteceu. Então, lembra daquela brincadeira muito comum que vocês brincam na internet? Expectativa versus realidade? Exatamente. Então, assim, você às vezes gera uma expectativa, faz algo, espera uma situação, mas acontece outra coisa. Então, é a mesma coisa. Eles tiveram vários atos de segurança aqui, várias medidas de segurança, mas os assaltos continuaram. Imagina, você estudou muito para a prova da professora Vanessa, para a prova de português da professora Vanessa, mas tirou 6. Poxa, você estava esperando o quê? Tirar um 9, um 10, estudei muito, mas tirei 6.
expectativa era tirar 9 e 10, mas a realidade foi 6. Então esse mais aí, sabe? Mais tirei 6, esse mais quebrando a sua expectativa, infelizmente. Então, resposta letra D. Mas os assaltos continuaram. Número 3. A partir daqui, o material vai trabalhar as questões discursivas. Então, você vai responder com as suas palavras. Eu vou colocar um gabarito aqui, mas para você ter uma orientação, né, de como você tem que escrever, mas você vai usar as suas palavras. Qual seria a classe social, número 3, dos moradores do condomínio? Imagina, quando você pensa num lugar de periferia, um lugar periférico, né, uma comunidade mais carente, né, pessoas mais pobres, um local onde as pessoas mais pobres moram, elas têm essa segurança, elas têm infraestrutura, né, principalmente de segurança? Não, né? Você não imagina isso, né? Então, aqui o perfil desses moradores são pessoas, assim, no mínimo de classe média, né? Podem ser ricas também, milionárias. Ele não fala exatamente onde é esse condomínio, qual a cidade, qual o bairro dessa cidade. Mas pelo menos pessoas de classe média, né? Até fala aqui na parte que fala do assalto, né? O morador estava no seu carro e os assaltantes entraram, né? Então a resposta, né, ficou mais ou menos assim. É mais para vocês terem uma ideia. Pessoas de classe média com posses como carro e que tenham dinheiro para morar em lugares com infraestrutura de lazer e segurança. Porque o condomínio, assim, ele até fala, né, que tem questões de lazer, tem outras questões na sua infraestrutura. O foco dele é na segurança, para ser o diferencial em relação aos outros condomínios. Mas é um condomínio com infraestrutura de uma maneira geral, né? Vamos lá. Questão número 4. O texto mostra que o exagero trouxe uma consequência ruim para os moradores do condomínio. Cite a parte do texto que mostra os exageros na segurança do condomínio contra os assaltos. Então você vai ter que pegar no texto o texto fala de vários exageros, mas você vai ter que pegar no texto o momento exato onde é o máximo, o apogeu dos exageros. É quando o bom senso dá adeus, né? Vai embora, né? Mandou tchau. E aí a gente vai ter isso do meio para o final do texto, no 11º parágrafo. É o parágrafo que começa assim. Depois da última vez que fala, mas os assaltos continuaram, aí vem o 11º parágrafo. Foi reforçada a guarda, construíram uma terceira cerca, as famílias de mais posse, nananana. Esse é o 11º parágrafo. Aí ali no 11º parágrafo, você vai ter o pedaço principal, assim, que para responder a questão, que é: ninguém pode entrar no condomínio, ninguém. Visitas só no local pré-determinado pela guarda, sob sua severa vigilância e por curtos períodos, e ninguém pode sair. Neste momento, o condomínio virou uma verdadeira prisão, né? Ninguém sai. E você só recebe visita, né, com uma severa vigilância, por curtos períodos, né, monitorado pela guarda. Isso é uma penitenciária, né? Então, a resposta estaria aí, ok? Conseguiram pegar? Questão número 5, para a gente terminar o material. Conforme explicado no início desta aula, e com base no texto, as orações adversativas possuem sentido de contrastes ou oposição de ideias. Reescreva a frase no final do texto que tem essa ideia de oposição e qual a mensagem que ela passa em relação à história contada na crônica. Então, lá no final do texto, ele fala que finalmente os assaltos acabaram, porque eles fizeram essa ideia horrorosa aqui de que ninguém sai do condomínio para receber visita, né? Como a gente falou lá na questão anterior, questão número 4, né? Tem que ter uma severa vigilância e tal. Então, quando os assaltos acabaram, surgiu um outro problema, não surgiu? Então a frase que responde à questão número 5, né? Reescreva a frase no final do texto que tem essa ideia de... lá no final do texto, que tem essa ideia de oposição e qual a mensagem que ela passa em relação à história contada na crônica mas surgiu outro problema. E qual foi o outro problema? Justamente as medidas de segurança foram tão exageradas contra os assaltos que os moradores tornaram-se prisioneiros, né, de suas próprias casas, né, e alguns começaram a querer fazer motim de fuga, né, enfim, esquema para fugir desse lugar horroroso que virou esse condomínio, né.
Então, a resposta é: mas surgiu outro problema. Gente, como eu sempre falo, né? Até a próxima aula. Aqui o Luiz Fernando Veríssimo, uma caricatura dele. É muito comum você encontrar nos livros dele, né? Em alguns textos assim, de revistas, jornais publicados, né? A caricatura dele, esse sujeito fofinho, gordinho. A dica da aula de hoje, né? Eu sempre dou uma dica de música, filme, né? Quando a gente trabalha em interpretação de texto, sempre para linkar, né? Lembra quando eu falei de intertexto, de intertextualidade com vocês? Então, fica uma dica aí para a aula de hoje. Estudem a letra do conjunto Rapa, A Paz Que Eu Não Quero Ter. É exatamente isso que a gente está falando nesse texto do Veríssimo, né? Tem um trecho da música que é: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nesta prisão. Quantas vezes a gente já não se sentiu assim, né? Quem aqui não mora em casas onde tem grades, ou vai visitar um amigo, tem que se identificar na portaria, às vezes tem uma certa burocracia para poder entrar, né, no condomínio. Então, assim, às vezes, claro que a gente precisa se cuidar, não estou contestando isso, mas, infelizmente, nessa questão da gente ter que se cuidar contra a violência, contra a marginalidade, né, contra os assaltos, a gente acaba se tornando o prisioneiro, né? A gente vive essa prisão, né? Então, é o que fala na letra do Rapa. Então é isso, por hoje é só, né? A gente vai ter um final de semana bem chuvoso, bem friozinho, né? Espero que não tenha atrapalhado a aula, o barulhinho da chuva aí, né? Mas é isso, aproveitem bastante, aproveitem para estudar, vejam sempre um filme, procurem sempre se informar, né? Que educação nunca é demais, né, gente? E semana que vem a gente está aqui de novo com a nossa aula de gramática, terça-feira, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até já. Tchau, tchau!